Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Viver Podcast. E hoje nós estamos aqui com a Célia Ribeiro, que é a nossa aluna aqui da USP 60 Mais e que também topou estar conosco nessa temporada. E tem muito a falar sobre questões ligadas à aposentadoria, estilo de vida, atividade física, não é? Que é muito importante. Então seja muito bem-vinda, Célia. Prazer ter você aqui conosco. É prazer o meu, que eu sempre ouvi e assisti, né, podcast. Então, hoje, estou à frente, né, então é um desafio, mas um desafio que eu queria correr o risco. Que maravilha! Olha, então você gosta de correr riscos, né? Sim, bastante. Então, vamos começar com a questão da aposentadoria, né? Que você disse que teve que se aposentar cedo, né? Você fala um pouquinho da tua história e por que você teve que se aposentar cedo e de como é que você lidou com essa situação de estar aposentada ainda tão jovem como você falou para mim durante uma conversa prévia que nós tivemos. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Por conta de falecimento do meu pai, né? E meu irmão, na época que ele faleceu, estava no exército, então a gente teve que arregaçar as mangas e ir para a luta, né? E com isto, né, eu tinha, na época eu tinha 17 anos, eu estava no ensino médio e queria entrar na universidade, que até então, por ser filho de nordestino, o que era pra gente era só ensino médio, né? Uhum. E já estava bom, já ia para o trabalho, mas eu tinha essa vontade, que eu já praticava esporte na escola e eu gostava muito da área de educação física. Então eu fui estudar na escola, não foi na escola pública, na universidade pública, e fui para a universidade particular, eu ia fazer 19 anos na época, e eu fui uma das primeiras da minha família que fez a universidade, né, que conseguiu um curso superior. E logo comecei a trabalhar. Então, com 21 anos, eu já estava na área, né, trabalhando na área. E assim, nessa época também, minha mãe, depois que ficou viúva, ela resolveu ir para a Bahia, que ela não queria mais morar em São Paulo. Uhum. E eu acabei ficando por aqui e morei, dividia pensão e, enfim, consegui ficar aqui, me formei e comecei a trabalhar. Então, com 22 anos, eu já estava em cargo público, né? Uhum. E sabia que com 50 anos eu estaria aposentada já. E foi o que aconteceu. Eu tive que trabalhar até mais, porque eu tinha que ter os 50 anos e o tempo. Então, eu acabei trabalhando mais nesse cargo. E também passei em outro concurso também na área da educação e trabalhei como coordenadora pedagógica, como diretora de escola, assistente de direção. Então, era um trabalho árduo, que eu começava às 7 da manhã e chegava em casa às 11 da noite, né? Uhum. Mas foi assim, e foi um esforço que eu fui fazendo até sem perceber que eu só trabalhava, né? Sim. Porque eu gostava do que eu fazia, né? Sim. E ainda gosto, né? Não posso ouvir um sinalzinho da escola que eu sinto saudade dos alunos, né? Mas com o decorrer do tempo, né, durante essa fase de aposentadoria, eu fui criando expectativas para ela, né? Sim. A aposentadoria, então eu tive 2 cargos, com o que eu ganho eu consigo viver bem, eu vou levar minha mãe para casa da praia, meu irmão também vai, enfim. Eu tinha essa ideia, né, de sonhar com outros atores juntos, né, mas aí quando foi em 2011, antes de eu me aposentar, minha mãe foi à Bahia, né, levar minha tia mais velha, que ela queria fazer um passeio com a minha tia, e ela teve um AVC lá. Uhum. E meu irmão, que morava em Recife, também teve um problema muito sério digestivo e, enfim, ele passou por cirurgias e foi internado também em Recife. Então eu passei de 2010, de maio de 2010 até meados de abril de 2011 com eles internados em lugares diferentes. Eu vivia de
ponte aérea, final de semana, férias, feriados, né? Ou ia para Recife ou ia para Bahia. Consegui trazer minha mãe e depois meu irmão também veio. Mas eu tinha um que estava internado em Santa Amaro e outro em Itaquera, nos extremos, né? E eles vieram a falecer, né? Inclusive eles faleceram na mesma semana, em 2011. E eu já tinha, assim, dia 9 de junho eu ia assinar minha aposentadoria. E não se deu, não aconteceu, né? Por conta do falecimento deles, né? Que eu tive de me reestruturar. E reestruturar sem trabalhar eu não conseguiria. E foi dessa maneira assim, que eu comecei a pensar como é que eu vou me reconstruir, né? O que eu vou fazer, né? Eu também era casada, na época, eu estava separada já, mas eu tinha tenho duas filhas, né? E a gente tinha que sobreviver, a gente tinha que voltar, né? Sem os nossos pares, né? E voltava, o que eu vou fazer, né? Uhum. Então eu continuei num outro cargo que eu tinha, né? E comecei meu irmão tinha um acervo muito grande, que ele era gostava de fotografia, ele era sociólogo, então ele tinha um acervo muito grande. Aí os amigos deles me chamaram e eu montei um centro de cultura. Uhum. Era centro de cultura e educação, que eu já abraçava as duas coisas, né? Sim. A questão de trabalhar com o acervo dele, que era muito grande, sim, que era através de música, fotografia e leitura. E eu tinha essa coisa de ter trabalhado na direção, na coordenação, né? Dar aulas e ter muitos amigos que também eram amigos dele. E a gente acabou construindo esse centro de cultura, uhum. onde a gente foi muito feliz, fizemos bastante coisas, né? Mas aí foi centro de cultura independente já é mais difícil de manter, né? Porque normalmente a gente não tem a questão financeira, só através do governo, quando promove alguma coisa para a cultura. E a gente conseguiu bastante coisa, mas foi uma época bem feliz, né? E eu sabia que eu tinha aquelas 10 horas que eu tinha parado de trabalhar, eu tinha que fazer, né? Sim. E trabalhava de manhã, dava aula, depois final de semana, tinha as coisas para fazer. Então, eu me via ainda ativa, porque minha preocupação com a aposentadoria era assim: nossa, vai ser só eu mesmo, um dia eu vou fazer a unha, outro dia eu vou cortar o cabelo, outro dia eu vou... Não era meu perfil, né? Sim. Então, eu falei, quer saber? Eu vou procurar algo para fazer, né? E foi isso que aconteceu durante alguns anos. Aí depois eu parei, né? Porque não deu conta mais, né? A gente se encontra, os amigos, a gente faz as coisas, mas não no caráter de promover ações, né? Que a gente fazia bastante coisa. Exposição de fotografias, seminários. Eu vi fazer uma discotecagem com os CDs e os vinis dele, né? Uhum. E era o motivo de estar ainda na lembrança, mas que era também propagando quem foi o César, né? Que no caso era meu irmão, e também de disponibilizar, né? As coisas que tinha e não ficar num quarto, então não... você fica com o livro, você fica com isso, fica com aquilo. E foi muito bem, foi muito legal que a gente fez, né? Junto com outros locais, né? Que eu expus em centro cultural, uhum. em saraus, né? Uhum. E foi bem assim que a gente, né? Foi tocando, né? E aí eu fico pensando, né? Para você foi difícil lidar com a aposentadoria, mas você se reinventou. Sim. Né? Ressignificou a dor também de perder sua mãe e seu irmão na mesma semana. Como é que foi para você lidar com esse luto? Né? Eu acho que veio essa questão da ressignificação, né? Tipo, isso. Eu vou ter que... eu tinha feito... Porque você fez planos, né? Você pensava assim, eu fiz planos, mas os planos foram por água abaixo. Porque Sim. Você queria se aposentar, levar seu irmão e sua mãe para casa de praia, viver outras coisas com eles. E no final da história, nada disso aconteceu. Sim. E você, para não ficar parada, foi se reinventando, né?
Mais ou menos, eu acho que essa foi uma forma que você teve de elaborar esses lutos, né? O luto da aposentadoria e o luto das perdas, né? Você teria algo para falar para as pessoas também que estão vivenciando essa situação, assim como você vivenciou? Assim, como minha mãe ainda era muito ativa, então não tinha aquela coisa de cuidar de algum do idoso, né? Ela morava sozinha, ela tinha, Sim. ela era independente. Então, o que me fez reinventar, né? Claro que eu pensava assim, tinha uma casinha na praia, né? Que eu queria, nossa, minha mãe adorava lá. Então eu sabia que eu quero morar lá, né? Quando eu tiver. Ou então a gente vai passar todo o tempo necessário, possível, de diversão lá. Aí eu deixei de gostar da casa, né? Que foi meu irmão que me ajudou a construir, Aí minha mãe também que faleceu. Então tudo aquilo assim, era uma dor que a casa Não passou a não ter mais sentido. E quando eu resolvi, né? Não, filhos, por que eu falo isso? Porque filhos a gente não cria pra gente. Então eu pensava assim, eu vou envelhecer, minha mãe vai estar junto de mim, meu irmão também, meu outro irmão também, né? E os filhos vão voar, né? E então eu não contava, eu contava assim de tê-los, mas de estar, eu criei essa coisa para mim, né? Uhum. E também minha mãe que tinha essa intenção também, né, de estar comigo, porque ela era viúva, tal. E não deu certo. Mas eu falei, eu tenho que partir, eu tenho que partir, eu tenho que ter um propósito, né? O que eu vou fazer? Uhum. Então eu saí em busca desse centro de cultura, procurei sempre participei de manifestações, né? Saraus, inclusive em 2017 eu e um grupo de amigas resolvemos que a gente batia muito palma para os outros, a gente resolveu abrir um grupo musical e também a gente participava de várias atividades, né? Uhum. Então, assim, sempre tinha alguma coisa nova para fazer. Sim. Né? Assim, a gente faz encontros, né? E depois eu percebi, assim, que eu tinha que ter mais alguma coisa que tivesse um sentido, assim, para mim. Sim. E eu comecei a viajar muito, né? Tanto que essa semana eu concluí todos os estados aqui do Brasil. Era uma coisa que eu queria. Aí viajo bastante, né? Já fui para alguns países da América do Sul e também já fui para a Europa. Então eu me programei assim para sair, para continuar saindo, né? Sim. Que eu não queria que fosse dado como fuga, mas sim de fazer coisas que eu me programei para fazer e que gostaria de ter feito também junto com essas pessoas que se foram, né? Sim. E não deu certo, mas eu continuei fazendo. Eu falei, não vou perder, né? Não vou perder meu foco de melhorar, né? Essa coisa, essa dor, né? Que não foi fácil, não é fácil até hoje, né? Porque a morte para mim ainda é uma coisa que preciso até ir no México no dia para poder ver como que é realmente essa perda, né? Perder meu pai com 17 é uma morte que você tem 17 anos, né? Você não tem essa dor. Aí em 2007, minha sobrinha de 20 anos, a única sobrinha que eu tinha, faleceu também. Que é filha do meu irmão que faleceu. E então tudo girava em mim em torno de falecimento de pessoas importantes, né? Então 2007 foi, 2010 e 2011 foi minha mãe e meu irmão. E aí levando a vida, né? Tenho 2 sobrinhos, filhos do meu outro irmão. E aí passei a fazer tudo que me era permitido, né? Que eu conseguia fazer. E quando veio a aposentadoria, eu falava assim,
eu tenho medo muito de perder minha autonomia, porque desde os 17 anos eu tive que me virar. E me virar pela minha mãe, pelo meu irmão mais novo, o meu outro irmão que estava no exército. Então, assim, eu sempre parti para ser cuidadora, na verdade, né? Cuidar Sim. de mim e cuidar também. Aí, quando eu me vi, o que eu vou escolher fazer? Então, eu vou escolher viajar. Eu vou escolher quando eu pude fazer isso. Eu me disponibilizei às minhas viagens, a participar de saraus, a cantar, a fazer esse projeto, né? Para me manter viva, né? Para me manter assim. Né? Mas eu sempre, minha preocupação, sim, depois, foi assim que eu estou sempre no comando, né? E aí é pesado. Foi quando eu falei, não, agora eu vou fazer USP Leste, eu vou fazer isso, lá no CEL eu vou fazer hidroginástica, lá no SESC eu vou fazer ginástica multifuncional. E aí o meu momento está né? De fazer essas coisas. Né? Aqui na USP, como é que é para você? O que mudou na tua vida depois que você veio para a USP 60 mais? Então, aqui eu vejo, como eu faço vários, eu faço coral, eu faço iura, eu faço dança sênior, eu faço tai chi, faço gerações e estou no podcast, né? Esse semestre. Então, cada um é diferente. O público é diferente. Né? O grupo Gerações, para mim é uma coisa estupenda, o Gerações. Né? Que ele me faz estudar, ele me faz refletir, ele me traz para a leitura, que eu faço pouco. Né? Ele me fez descobrir pessoas maravilhosas lá dentro do grupo, né? O coral é uma coisa tranquila, porque a gente vive aqui uma coisa que não é de não cobrança, né? A gente, sei lá, a gente se sente bem e, assim, o coral, eu adoro o coral. Adoro. E tem pessoas de todas as idades, tem, né? Todas. Teve uma que falou que conseguiu entrar com 5, ia fazer 60, mas conseguiu, né? Ah, eu sou a mais novinha, né? Aquela coisa. Mas existe essa mulher de 93 anos lá dentro, né? Aí eu vejo todo mundo, por mais diferente que seja o público, são todas autônomas. As de 93 é que te chama mais atenção, que você falou, né? Uma conversa que a gente teve. E aí chama atenção pela vitalidade, isso, né? E eu sou professora de educação física, mas eu vou lá na aula do Iura e eu sou aluna. Sim. E aluna é muito gostoso, sabe? Porque você aprende coisas novas, né? Aí no Iura você aprende ritmo, você aprende equilíbrio, você aprende muita coisa, né? Você volta a fazer. Aí você vai na dança sênior, é aquela coisa gostosa que é todo mundo dança sênior. Eu falei, será que é de par? Aí quando eu vi a proposta, achei maravilhoso, né? Uhum. O tai chi a gente sai de lá com dor, mas primeiro você levita, né? Uhum. Então, assim, todos os cursos aqui que eu escolhi, eu achei maravilhoso, né? Assim, tanto que eu fiquei na coisa, o que eu faço, né? Eu não posso deixar os Gerações. Uhum. Então, ele é prioridade para ficar. Uhum. Mas aí, e o Iura? E aí tem 2 turmas, eu falei, vou me virar para... Então, são coisas que são minhas, né? Assim, que eu faço por mim. Uhum. Então, isso eu gosto, né? E essa coisa de estar conhecendo todo dia você conversa com uma pessoa diferente aqui. E de diversas gerações. Diversas, né? Que vai 60, 70, 80, 90. E até os nossos alunos de graduação também. Os alunos são maravilhosos, né? E assim, no grupo... Que são mais jovens, né? Os alunos que a gente tem aluno que entra com 17 anos nos nossos cursos, 18, 19, né? Porque eu sou uma professora que eu tenho alunos de 52 anos. E eu tenho 62, 63 agora. Uhum. Porque eu comecei a dar aula para eles, eles tinham 11 anos. Uhum. Então, eu tenho hoje eles no Instagram, no Facebook e tal. E eles já são avós, meus alunos. Aí eu cheguei aqui, aquela molecada, eu falei, nossa, que coisa linda, né? E eu gosto de adolescente, né? Eu sempre gostei de dar aula para... Nunca gostei de aula... Meu público era mais
ensino médio, de 8º ano até ensino médio. Então, quando eu vejo aqui, eu falo, nossa, só para essas crianças, né, estudando e eu no meio delas, né? Então, eu acho isso muito legal, muito envolvente, né, Sim. na verdade. Sim. Se você tivesse que falar alguma coisa para os nossos seguidores, né, que estão nos ouvindo, de aprendizado que você teve ao longo da vida, que mensagem você deixaria? Eu vejo assim, a vida é fluida, né? Você tem que dormir para saber como que vai ser seu próximo dia, né? Aí você acorda e, né, se depara com situações inusitadas, né? Ou então tem aquele dia que é um marasmo, você não acorda bem, o que mais você tem que ir, Então, assim, eu tô sempre indo, né? Eu posso até reclamar, posso até não ir acreditando que vai dar certo, né? Mas eu não deixo de ir, né? Porque, para mim, eu tenho uma frase que minha filha ri muito, que é de uma música do Lenine, e eu falei que eu vou fazer uma camiseta, né? Que a lua me chama, eu tenho que ir para a rua, né? Porque eu gosto desse movimento, né? De pessoas, né? E não tem público definido para mim, né? Eu gosto de viajar e sentado lá no lado do avião e tomara que a pessoa queira conversar comigo, né? Então eu tenho isso, então eu tenho essa coisa de querer viver, né? E às vezes atropela, né? Porque eu tenho 3 coisas para fazer no mesmo dia e tem hora que eu esqueço que está no mesmo horário, né? Então eu tenho que definir o que é prioridade. Aí a prioridade hoje é você aqui. Mas, poxa, eu deixei de fazer. Aí tem hora que entra uma contradição de uma geminiana, né? Também sou geminiana, tá? Então tá explicado. Então eu te entendo. Eu não acredito muito em signos, mas eu entendo se acreditar, se realmente assim tem essa coisa da gente querer fazer multitarefas ao mesmo tempo, né? Estar ao mesmo tempo. Mas eu sempre estou assim, né? Achando que vai ter alguma coisa para fazer, né? E eu vou fazer de tudo para fazer, né? Para concluir, né? E que bom, né? Concluir. Quer dizer, ruim é quando você para no meio do caminho, né? Porque quem chega no meio do caminho não vai a lugar algum, né? Nenhum, Sim. melhor falando. E assim, você parece-me que passa muito essa ideia realmente de viver o aqui e agora, de aproveitar cada minuto, apesar de todas as dificuldades que você teve, né? Como você falou, filha de nordestino, a gente sabe que numa cidade como São Paulo, né, logo no começo, assim, eu entendo porque eu também sou filha de nordestino e sou nordestina, né? Também fui a primeira pessoa da família a entrar numa universidade, então eu entendo perfeitamente bem aí toda a sua história, né, toda a sua luta, mas você não desistiu. Você persiste, você passa muito essa ideia de perseverança, de propósito, de resiliência, de garra, de vontade de viver, né? Eu acho que é muito isso, vontade de viver. Apesar de tudo que você viveu, né, das perdas, da separação, que a gente sabe que não é fácil, né, e você tem muita você parece-me muito assim, e sonhadora, por que não, né? Sim. Então a gente sonha, a gente idealiza e às vezes os sonhos não acontecem, mas você tá lá, firme e forte, buscando sobreviver e viver da melhor maneira possível, né? Que é coisa assim de você... eu tive muito problema, e até assim, o terapeuta falou assim para mim, de os ciclos que terminam, né? Que existem os ciclos. Aí eu falei, mas esse ciclo não era para ter terminado, né? Sim. Aí ela falou, era. De aceitação. Né? Era sim. Você tem dificuldade de aceitar o fechamento dos ciclos. Então eu falei assim, nossa, para mim é difícil, né, ter... Eu tive, em 2016, né, minhas filhas, nós achávamos que poderia fazer uma pousada, ou um hostel, no caso, né? Então, elas deixaram o serviço dela, uma morava em Recife, veio para cá, para São Paulo, e a outra foi morava comigo, e nós abrimos um hostel em Paraty,
em 2017, né? E estava tudo muito bem, aquela cidade maravilhosa, tudo. Aí veio a pandemia, né? E a pandemia, na volta, não deu para continuar, porque a gente trabalhava com metade só da hospedagem, enfim. Foi uma coisa que acabou, né? O impacto pandêmico, né? Sim. E aquilo ali foi muito dolorido para mim, né? Assim como foi perder minha mãe logo que eu terminei a Casa da Praia, antes da minha aposentadoria, né? Coisas que eram planos que a gente ia fazer, que tinha feito, né? E foram coisas que foram cortadas, né? Né? E aí quando fala assim, o que é ciclo para você? Eu falei, aí ontem eu até brinquei com minha amiga, eu falei, eu fechei meu ciclo inteirinho, que foi conhecer todas as capitais desse país. Né? Alguma coisa você já fechou, aí né? ela falou assim, porque quando eu falava, onde você vai? Você levou para Marabá. Vai fazer o que lá? Eu falei, vou conhecer. Eu vou para Amapá. Aí as pessoas não têm noção de que tem vida, né? Aí ou vai só para o Nordeste, ou vai só para o lugar. Eu falei, não, vou conhecer de ponta a ponta, né? E aí foi um negócio muito gostoso para mim, né? Que eu fui com minha filha e um casal amigo meu. E aí ele é professor de geografia, ele tem um mapa e ele fez com foto em cada estado que a gente foi, né? Eu fui em vários com ele. Aí eu falei, eu quero meu mapinha também. Aí ele falou, não, vou fazer, sim, né? Mas, assim, isso me deixa muito feliz, né? Sim. Quando eu concluo, né? Ou a questão da aposentadoria. A primeira eu concluí, né? Assim, com vontade de concluir, até por conta do governo estar querendo modificar e pagar pedágio, aquela coisa toda. Eu falei, não, eu vou concluir. A segunda eu já queria até ter ficado mais tempo, que eu tive uma aposentadoria em 2013, que eu prorroguei por mais um ano, e depois eu tive a segunda aposentadoria com 2017. Então, desde 2017, são 7, 8 anos, né? Sim. Eu venho fazendo essas coisas, né? De fazer. E também tem a coisa também de cuidar do idoso, que eu tenho uma tia também que eu ajudo, né? Que está com Alzheimer. Não é só diversão, né? Assim, eu procuro ajudar, faço as coisas assim, mas o que eu deixei mesmo definido para mim assim, é que de segunda a segunda eu tenho coisas só para mim. Que não é cortar o cabelo, que não é fazer unha, que não é coisas que eu aprenda, que eu esteja sempre... Você tem um amor ao aprendizado, né? E que eu esteja com autonomia. Isso eu tenho medo de perder, né? Eu brinco com minhas filhas que eu falo, olha, eu não quero, eu quero que vocês me coloquem num lugar legal para eu ficar, mas eu não quero que vocês percam o que vocês estão fazendo para ficar tomando conta de mim. Mas você tomou conta da avó? Eu falei, mas era outros tempos. Hoje eu entendo os novos tempos, né? E eu não cuidei da minha mãe, porque ela tinha autonomia, né? E vendo minha tia hoje com Alzheimer, eu falo, ai meu Deus. Aí que você com 63, você já você tem menos tempo, né? De vida sem doenças, né? Assim, a gente vai recebendo elas, né? Porque vai aparecendo. Então, é uma coisa que me deixa assim, né? Você vai sozinha? Vou, né? Eu vou para a festa? Eu vou. Aí, na volta, se eu for de carro, é ruim voltar de lá 1h da manhã. Mas se eu não for, né? Eu vou ficar em casa, sabendo que tem um monte de gente lá naquela festa, eu vou. Né? Mas é preocupante, né? Eu falei, então, aí assim, ou eu vou com amiga, ou eu vou de Uber, então, mas eu não deixo de fazer, né? E hoje eu me vejo assim, com minhas filhas mais com cuidado a mais comigo, né? E, assim, é engraçado que... o ano passado, em abril, eu tive uma dor de cabeça. Minha filha estava comigo, eu fui embora, né? Ela foi para Paraty e eu fiquei em casa. Só que quando eu voltei de um almoço que eu tinha ido,
Eu falei, eu vou no médico. Eu não sei porque eu tô com essa dor de cabeça. E era dor na nuca e tal. Aí quando eu cheguei lá, o médico falou, você deve estar ansiosa, vou te dar um calmante e tal. Aí ele olhou pra minha cara e falou, não, eu vou fazer uma tomografia. Aí, vamos fazer uma tomografia? Falei, vamos, o senhor acha que é o correto? É um rapaz bem novinho, né? Aí esperei a tomografia e quando ele voltou com a tomografia, ele falou assim, olha, Célia, é o seguinte, eu não estou conseguindo ver direito o que está na tomografia, eu vou fazer uma ressonância. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, vamos fazer. Você tem convênio, não sei o que lá, tal. Tá aqui, você estava preocupada que você falou que ia dormir sozinha, tal. Então vamos fazer. Aí, vou te internar. Aí eu falei, não, eu volto amanhã. Ele falou, não, vou fazer. Você já está aqui. Aí estava na época da dengue e tal, estava muita gente no hospital. Ele falou, você vai ter que começar tudo de novo. Tá. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte. Ele falou assim, vou mandar para internação. Quem vem com você? Aí eu falei assim, eu estou bem. Aí ele falou, tá. Aí eu falei, vou ligar para uma amiga minha, né? Aí liguei para minha amiga e falei, eu vou ficar internada para fazer um exame. Aí ela, eu tô indo, tal. Aí veio. Quando demorou um dia, não fizeram o exame porque estava fila, né, tal. E eu acabei ficando 2 dias internada para fazer o exame. E quando veio o resultado do exame, o médico falou que eu tive um AVCzinho, é tipo assim, um pingo de caneta, aí deu uma borradinha. Coisa simples, que eu estava tudo certo comigo. Aí isso me deu uma brecada, né? Eu falei assim, nossa, e agora, né? Aí eu falei, não, vou ter que ser melhor que isso, né? Aí fui no neurologista, tudo, fiz todos os exames. Aí eles falaram, olha, tem AVC que o próprio organismo, né? A gente tem, ele falou, 60 anos já é possível, né? Aí aumentou uma medicação minha e eu falei, nossa, quando deu abril aqui, eu fiquei falei, nossa, e agora, né? E isso mexeu comigo, não deixa de ter mexido mesmo, né? Uma coisa que eu falei, nossa, vou perder, o que eu faço, né? Essas meninas vão querer que eu mude para praia com elas, porque elas não vão vir para cá e tumultuou toda a minha vida. E eu, né, comecei a fazer mais exercícios, né, que eu já fazia. Fui no neurologista, aí ele falou, não, viva a sua vida tranquilamente. Ninguém é impossível de ter um AVC, ninguém. Aí você tem a sua família é AVC, é hipertensa, é diabético, né? Então, não tem muito que... É você se cuidar, é você fazer suas coisas, é você viver. Você não precisa mais trabalhar, então você não vai ter essa coisa de trabalho que vai te tirar do sério e tal. Então, aí ele vai viver. Porque, né, praticamente ele falou, todo dia alguém morre de AVC, mas não vai ser você. Uhum. Pelo quadro que você apresenta, né? Sim. Então, do ano passado, de abril para cá, eu falei assim, não, eu vou ter que viver, eu vou ter que fazer mais do que eu faço, né? E hoje eu estou fazendo, né, o que eu posso. Entendi. E assim, muita coragem, né? Para viver tudo isso também. Sim. Né? Você fala, estou fazendo mais do que eu posso, mas você tem essa persistência, essa perseverança que é viver, né? O aqui e agora, intensamente, né? A gente está chegando no final, eu queria que você quer falar mais alguma coisa? Deixar alguma reflexão? Assim, na verdade, assim, a reflexão, assim, eu sou uma mulher de 63 anos, eu tenho 2 filhas que a gente se dá muito, muito, muito bem. Eu agradeço sempre aos deuses, às deusas. E nós vivemos separadas, mas nós estamos juntas, né? Porque cada uma tomou seu rumo, né? E eu moro sozinha, né? E eu sou separada, né? E não... Eu preferi essa autonomia única, né? De estar só, no entanto, ao mesmo tempo misturado, né? Com as pessoas.
Então, o que eu acredito assim é que a gente tenha que realmente, enquanto a gente puder utilizar essa autonomia que a gente tem, eu acho muito necessário, porque a gente que batalhou a vida inteira, né? E quando a gente pode se dar ao luxo, né, de fazer o que bem entende, né? Eu acho muito importante que a gente faça realmente tudo o que quer, sabe? Se hoje eu não quero lavar a louça, eu não lavo. Se você quiser deixar que eu te leve para algum lugar e eu não posso, eu tenho que aprender a falar o não, né? Porque o aposentado é aquele, ó, já que você está aposentada, dá para você levar, dá para você fazer isso, dá para você aquilo. Não, não dá, né? Eu acho que a gente está aposentada por um mérito, né? Que a gente batalhou. E quando eu contei que eu trabalhei quase 40 anos no decorrer da vida, trabalhei com meu pai, trabalhei com minha mãe, deu mais de 40 anos, né? E eu comecei a fazer muita coisa depois dos 40, tudo que eu queria ter feito. Foi depois dos 40. Dos 30 aos 40, eu acho que a gente é filho, é escola, é uma correria assim que a gente faz, é casa, é trabalho, é se firmar no trabalho e tal. Aí quando chegou aos 40, eu comecei a fazer muita coisa que eu não fazia, que eu não pensava em fazer, na verdade, né? E deu certo, né? E eu continuo fazendo. Que bom, seguindo em frente, né? Bem seguindo em frente. Olha, muito obrigada pela tua participação, Célia, sempre aprendendo aqui com todos vocês que passam por aqui. E você também que esteve conosco, muito obrigada por estar nos acompanhando, né, nesse projeto. Eu espero que você também tenha aprendido alguma coisa. A gente está sempre aqui com a intenção de compartilhar as nossas histórias, sempre acaba repercutindo em alguém que está aí nos ouvindo, né, de alguma forma. E é isso. A gente se encontra no próximo Viver Podcast. Eu agradeço imensamente pela atenção de vocês. Até a próxima. Um abraço.